Bom, essa semana eu estava orando, pedindo a Deus uma palavra. E Deus colocou esse texto no meu coração. Lucas 11, 24. Você pode abrir a sua palavra nesse versículo comigo agora? Lucas 11, 24. Esse versículo faz parte da minha história, faz parte da minha rotina, porque o Senhor ampliou nosso ministério, o Senhor nos pegou no laço com essa história de música. E nós achamos que nós passaremos a nossa vida inteira, até Jesus voltar, cantando músicas, compondo canções, ministrando, viajando com o Ministério Unção Ágape. E nossa coisa, o nosso dom era para música, para cantar. Até que Deus nos ensinou que cantar não é ministério. A música não é um ministério, a música é uma ferramenta para você exercer o seu ministério, o seu chamado. Ministério é muito mais do que cantar. E é tão interessante que, às vezes, uma missionária ligou para nós e ela nos convidou para fazermos um culto num presídio. E ela falou: vocês são a 36ª banda para quem eu estou ligando. E todas as outras rejeitaram. Porque alguns cantores chegaram até me dizer que para ir no presídio tem que ter chamado específico para isso. Né? E nós fomos, e tem sido muito bom, e voltamos várias vezes. E acho que nós já contabilizamos aí umas 20 e poucas. Teve um ano que a gente foi todos os meses do ano. E Deus fez o nosso ministério se desdobrar em outras experiências novas, a ponto de terem momentos em que a gente vai e faz de tudo, menos cantar. Cantar o que a gente faz de menos. E o Senhor ampliou o nosso ministério, confirmou o nosso chamado pastoral desde 2008, que eu, pastor Estevão, fomos consagrados. E depois nós começamos a estudar. E o Senhor colocou pessoas na nossa mão para a gente cuidar. E nos deu uma ferramenta muito importante, que é a psicanálise, que é a psicoterapia. E nós começamos a estudar. E hoje, além de cantar, além do ministério pastoral, além de ser mãe, além de ser esposa, além de ser irmã, cunhada, parente, a gente ainda está atendendo alguns pacientes. Eu também dou aula no Instituto Ver Além, que é um curso de capacitação psicanálise. Estou fazendo uma pós-graduação em teoria psicanalítica. Então, o nosso ministério foi se desdobrando. E o que as pessoas mais me perguntam no setting analítico, o que mais as pessoas me perguntam quando elas estão com um problema, o que elas mais me perguntam em terapia é: o que está acontecendo comigo? Porque eu já sou crente. Porque nós atendemos muitas pessoas cristãs. Não só cristãs, mas a maioria de cristãos. A maioria dos alunos que estudam com a gente são cristãos também, são lideranças, são pastores, são ministros. E eu já ouvi alguns companheiros meus, amigos, pastores, que estavam estudando, que estavam aprendendo a manejar essa ferramenta, falarem o seguinte: eu vou parar com esse negócio porque descobrir quem eu sou está incomodando muito. Se eu tiver que mudar, vai me dar tanto trabalho, porque eu já administro a minha casa, a minha igreja, a minha vida de um jeito, e eu não estou gostando do que eu estou descobrindo. Eu não sabia que eu era essa pessoa. Sabe o que eu vou fazer para resolver? Eu vou parar. Eu vou parar de aprender. Eu vou parar de me tratar. Eu vou parar de estudar, porque aí fica tudo do mesmo jeito. E esse versículo, ele vem sempre na minha mente como coisas como essa acontecem. Muitas pessoas que sabem aonde precisa ser mexido, sabem o que precisa ser feito, mas mesmo assim, elas permanecem do mesmo jeito. E olha o que Lucas 11, 24 vai dizer: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos ou áridos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra ou acha varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. É tão interessante que quando a gente vai lidar com pessoas psicóticas, que
que a gente vai visitar algumas instituições, uma coisa é proibido nessas instituições. Você pode falar de tudo, você só não pode entrar com discurso religioso. Entrar num CAPS, num manicômio com uma Bíblia, falar Jesus, Deus, qualquer coisa que faça um link, um vínculo com esse discurso, você pode receber até a voz de prisão. Porque 80% das pessoas que estão trancafiadas numa instituição dessa vieram de igrejas pentecostais, como a nossa. Porque a nossa libertação, ela precisa ser plena. Não adianta a gente sair da nossa casa e vir aqui, porque quando a coisa aperta, quando a coisa não está muito boa na nossa vida, eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje estão um pouco tristes, porque hoje é o Dia das Mães e suas mães não estão mais com vocês. E aí a gente vai para a igreja, eu vou adorar. Eu vou buscar o Senhor porque a presença do Senhor me consola. O Espírito Santo preenche esse vazio que ficou. E Ele é poderoso, Ele é eficiente para realmente preencher esse vazio. E Ele está aqui nessa noite. E aí a gente vem porque a gente sabe que na presença do Senhor, a gente encontra refrigério. Na presença do Senhor, a gente encontra alívio, não encontra, gente? A gente não volta para casa aliviado. E às vezes é tão bom que a gente fala assim, se eu pudesse eu ficava aqui. Nem voltava para casa, está tão bom aqui, pena que o culto acabou. Mas essa mesma presença, essa mesma unção que nos envolve agora, ela está à nossa disposição todos os dias da nossa vida, aonde quer que a gente esteja. Mas nós estamos mal acostumados com o alívio temporário. A gente vem, a gente canta, a gente recebe palavras proféticas, a gente dá amém, glória a Deus, a gente volta aliviado. Mas aí se passa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a pressão vai aumentando de novo. E a proposta do Senhor Jesus para todo aquele que está sobrecarregado e cansado é: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Começa assim a nossa caminhada cristã. Começa conhecendo o Senhor Jesus, não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele. E Ele traz alívio para a gente. Mas aí a gente precisa avançar para o próximo nível, que é tomar sobre nós o jugo, o fardo dele, que é leve, que é suave. E aí sim, muito mais do que um alívio temporário, o que a gente vai encontrar é a cura, que é o descanso para as nossas almas. Mas a igreja dessa geração é uma igreja um pouco estranha. A gente tem um discurso. Nós somos os mais numerosos de toda a história, mas também somos os mais apáticos, os que menos apresentam resultado. Em tempos de crise que nós estamos vivendo na nossa nação, em outras épocas, em outras nações que passaram por crises como a nossa, ou ainda menores, em momentos de crise, a igreja se levantou e houve um grande avivamento. Mas nós estamos vivendo tempos de crise em que a gente passa pelas igrejas, elas estão vazias. Ou então elas estão até cheias, mas as pessoas estão vazias, estão secas. E eu escolhi esse versículo porque o próprio Senhor Jesus vai dizer que o homem é como uma casa. E quando ele tem encontro com o Senhor Jesus, ele recebe esse alívio. E aquele espírito opressor, invasor, que tomava conta daquele espaço, ele é expulso. E aí Jesus vai, limpa, arruma a casa, faz aquela faxina, dá aquele trato na gente. Mas aquele espírito opressor estava acostumado com o aconchego da casa, do lar. E aí quando ele é expulso, ele vai para um lugar seco, deserto, ele vai para um lugar árido. E ele fica desesperado, porque ele quer voltar para aquele ambiente de aconchego de novo. Mas aquele ambiente já foi ocupado por outra pessoa. Jesus Cristo já está habitando ali. Mas Jesus deixa um alerta. A gente precisa gerenciar a nossa casa, a nossa vida.
A gente precisa manter a nossa casa arrumada, limpa, organizada. Se a gente não cuidar das trancas e portas, das nossas portas e das nossas janelas, aquele que foi expulso vai retornar. E o Senhor Jesus vai dizer, ele volta com 7 piores do que ele. O estado daquela pessoa se torna pior do que o anterior. Por isso que eu estava falando com vocês que a gente não pode entrar nesses lugares com discurso religioso. Porque muitos acreditam que eles estão ali por causa do discurso. Mas não é bem assim. Eles estão ali porque libertação, vida cristã, é muito mais do que você fazer uma oração, se sentir aliviado e ir embora. A proposta do Senhor Jesus para nós é perseverança. É mantermos a nossa casa limpa, arrumada, organizada, dia após dia. E o que acontece com muitas pessoas é que elas chegam muito oprimidas no lugar. E ali elas recebem aquela oração que os alivia. E esse espírito, ele sai em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso para isso. Mas se aquela pessoa não for tratada por completo, ela vai voltar para casa. E a sua porta vai continuar escancarada, sem trancas. As suas janelas continuam descobertas, sem trancas. E aquele espírito opressor vai poder voltar. E quando ele voltar, ele já não volta mais sozinho, ele volta com 7 piores do que ele. E como pode a pessoa estar toda semana num culto, e cada vez que uma faxina é feita e um sai, quando ela sai do culto, 7 voltam. E aí ela volta com 8. E aí mais uma noite de culto de adoração, e o nome de Jesus arranca aqueles 8 invasores, mas quando ela chega ali fora, aqueles 8 voltam, cada um com mais 7. E a pessoa vai piorando a ponto de alguns ficarem catatônicos e serem trancafiados num lugar como loucos. Nós experimentamos isso todos os dias. E isso também tem acontecido com muitas pessoas. Se a gente não cuidar da nossa casa, ela vai ficar descoberta. E as trancas da nossa porta, da nossa janela, eu costumo dizer que são as nossas emoções. São as pequenas coisas da nossa rotina, do nosso cotidiano, da nossa vida diária. Muitas pessoas me perguntam assim, eu não sei por que eu estou vivendo isso. Eu não estou roubando, eu não estou matando, eu não estou adulterando. Mas quando a gente começa a observar, a investigar, sabe aquelas coisinhas nas emoções, no temperamento? E temperamento, gente, é uma coisa complicada, porque a gente não escolhe o temperamento que a gente vai ter. Temperamento é uma qualidade inata, você já nasce com ele, você herda dos pais, ou avós, ou bisavós. Por isso que pais quietinhos, que têm um filho sapequinha, falam, por quê? Né? Mas pode puxar o pai, pode puxar o avô, pode puxar o bisavô. Temperamento já vem, ele precisa ser trabalhado. Significa que se mamãe era assim, se vovó era assim, se lá em casa todo mundo é assim. Mas se ser desse jeito me incomoda quem está à minha volta, por que eu tenho que continuar com essa herança? Por que eu não posso mudar? Por que eu não posso ser aperfeiçoado? Se meu pai era assim, se o meu avô era assim, mas se isso está me oprimindo e oprimindo a minha família, por que eu tenho que permanecer assim? Por que o meu temperamento não pode ser moldado e aperfeiçoado? Aí a gente tem personalidade, a gente tem o caráter, os desvios de caráter. Então, quando a nossa libertação não é plena, quando a gente acostuma com aquele alívio temporário e não aceita esse desafio de avançar num nível mais profundo e experimentarmos o descanso para as nossas almas, a cura, muitas coisas não acontecem na nossa vida. E eu tive essa experiência, eu já contei aqui para vocês. Eu orava por um monte de gente, nós orávamos por um monte de casais. Pastor Eliel, nós orávamos por várias famílias. Deus usava o pastor Estevão e usa o pastor Estevão poderosamente, porque ele é um profeta do Senhor. Através da vida dele, Deus já trouxe estratégias e solução para tantas famílias, mas a gente não conseguia resolver o problema lá em casa, que era a minha esterilidade. E nós ficamos 8, 9 anos perguntando, orando, pedindo ao Senhor.
E sabe o que Deus fazia? Usava a gente para curar a esterilidade de outras pessoas. E eu ficava chateada. Mas, Senhor, eu não estou fazendo nada errado. Eu canto, eu oro, eu prego. E Deus falou, presta atenção nos detalhes. Presta atenção nos detalhes. E aí eu me lembrei de um outro versículo que também está em Lucas 15, que fala sobre casa. E esse versículo ele nos dá algumas dicas de como a gente deve fazer para manter a nossa casa limpa, arrumada e bem guardada. Eu sou mãe de Davizinho tem 4 anos. E como mãe de criança, o nosso mundo muda totalmente, né? A gente só ouve Galinha Pintadinha, canção do ABC, canção dos números, né? Já são 4 anos ouvindo essas canções. E eu estava prestando atenção em uma dessas canções um dia. Davi estava ouvindo a Galinha Pintadinha, que está na moda, né? Quem além de mim também ouve a Galinha Pintadinha? Quase todo mundo que tem filho e neto, né? E aí as canções eram muito inocentes. As canções ensinam a criança o alfabeto, ensinam a criança os números, ensinam as cores, né? Dão noções básicas de família, o pai, a mãe, o filho. E eu deixei ele ali, porque ele fica quietinho. Quando estava diante da galinha, ele ficava, ó, quietinho. E aí eu percebi um dia que acabou uma música muito inocente e começou uma outra. E eu comecei a prestar atenção no discurso da canção. E tem uma hora que a borboletinha da música, ela fala assim: eu sou uma borboleta pequenina e feiticeira. Eu ando no meio das flores procurando quem me queira. Aí esse desenho me chamou a atenção. Eu voltei o desenho e fui assistir. E aí o desenho começa aquele ambiente familiar, é Natal, a família está reunida. E no meio da noite, aquela borboletinha sai de casa e vai sassaricar no meio das flores, procurando quem a queira. Aí ela encontra um borboleto. E aí ela pega aquele borboleto que ela encontrou lá fora e ela traz aquele borboleto para dentro de casa, para o ambiente familiar. E aquele borboleto passa a fazer parte daquele contexto. E o desenho acaba. Parece uma coisa inocente, mas vocês conseguem perceber de uma forma sutil, né, que aquela borboletinha que estava naquele ambiente familiar sai no meio da noite. Por acaso ela encontrou um borboleto, mas ela poderia encontrar uma outra borboleta. Tem desenhos que você ouve e você não distingue quem está falando. Um dia desses, ele estava vendo o desenho, eu prestei atenção no discurso e... deixa eu ver quem é essa personagem, quem é essa menina. Era um menino. Ontem nós fomos fazer um lanche e ele ganhou um brinquedo que ele podia escolher. Se ele quisesse o lado azul, era de menina. E o lado vermelho era de menino. Aí ele virava para o lado azul, porque ele é menino e ele gosta de azul. Mas eu falei, filho, o seu lado é o vermelho. Ele, não, meu lado é azul. Não, nesse brinquedo. Então as coisas são muito sutis. E a gente precisa manter as trancas das nossas portas e janelas bem fechadas. Eu estou falando de crianças pequenas, mas nós somos uma geração que já foi transformada pela tecnologia. Quantas informações nós recebemos via Zap diariamente, via redes sociais. Coisas que antigamente, eu lembro que lá em casa, quando algumas propagandas passavam na TV, a gente mudava de canal. Nem a propaganda. Hoje em dia a gente assiste a propaganda, participa da propaganda, compra o produto e ainda assiste o programa. E é normal. E aí a nossa casa fica descoberta. Mas lá em Lucas 15, versículo 8, vai dizer assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas ou uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? Vamos dar uma paradinha por aí. Jesus está falando nesse capítulo de Lucas 15 sobre a importância de uma pessoa. Ele vai usar a parábola da ovelha perdida, a parábola do filho pródigo e a palavra da dracma perdida. Mas nessa palavra da dracma perdida,
O próprio Senhor Jesus, com essa história que Ele criou para fazer aquele povo que estava andando ali com Ele entender o valor de uma alma, de uma vida, Ele vai dar algumas dicas do que a gente precisa fazer quando alguns valores, quando algo importante se perde. E o interessante é que a ovelha se perdeu lá fora. O filho pródigo saiu da casa do pai e se perdeu lá no mundo, mas a mulher da dracma perdida, ela perdeu a moeda debaixo do nariz dela. Ela perdeu o valor foi perdido dentro da própria casa. E o Jesus vai dizer que o primeiro passo que essa mulher vai dar para reencontrar o que se perdeu de valor dentro de casa, a primeira coisa que ela faz é acender a luz. Mas tem alguém aqui que vive dentro de casa, no breu, com a luz apagada? Quando falta a luz, nossa rotina fica em desequilíbrio, a gente não sabe nem o que fazer, não é? O que eu vou fazer? Não tem luz. Como alguém pode viver dentro de casa sem luz? Eu não acredito que essa mulher estava vivendo no breu, sem luz em casa. Eu acredito que essa mulher da parábola do Senhor Jesus tinha até um pouco de luz em casa, mas a luz não era suficiente. E esse é um grande risco que a gente corre. Às vezes, a nossa casa tem luz, mas a luz não é suficiente. E a gente só percebe, só se dá conta disso quando algo se perde. Porque quando algo se perde, a gente percebe que aquela quantidade de luz que a gente tem dentro de casa não vai resolver o nosso problema. E a gente precisa aumentar a quantidade de luz para resolver o problema. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra não é um livro que foi impresso em papel. O texto diz em João que Jesus é a palavra, o verbo que virou gente, que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a candeia, Ele é a luz da nossa casa. A gente não pode viver a meia luz. Não pode ter pouca luz. Sabe por quê? Uma vez, eu e o pastor Estevão acabamos de casar e a gente estava procurando apartamento. E nós compramos tudo, não achamos a casa a tempo, fomos morar num Aras. Era frigobar, uma suíte, um monte de cavalinho relinchando. E a gente comendo maçã, bebendo água com gás, numa alegria só. E aí um dia apareceu um apartamento para a gente alugar. E a gente foi ver o apartamento. E quando nós chegamos na imobiliária, a moça falou assim: não vai hoje não, porque não tem luz. Vai amanhã, quando o dia estiver claro, para vocês verem direitinho. Mas a gente, naquela ansiedade, naquela expectativa, nós fomos sem luz. Já estava escuro. E aí nós entramos com a luz do celular. E não era esse celular que tem lanterna, não. A gente tinha que ficar discando e rediscando toda hora para o celular acender. E um ficava discando e o outro ia apontando. E a gente ia vendo apartamento. E nós saímos daquele apartamento maravilhados. Era de Deus. Deus estava guardando esse apartamento para a gente. Como é que pode? Tão bem localizado, tão bem estruturado, baratinho. É de Deus. E nós voltamos para a imobiliária para devolver a chave e falamos com aquela moça: olha, guarda para a gente. Amanhã, na primeira hora do dia, a gente volta com os documentos, fiador, o que precisar. E o apartamento é nosso. E no dia seguinte nós voltamos e aquela mulher muito sabiamente falou assim: olha só, antes de fechar, tá claro, pega a chave, volta lá de novo e dá uma olhadinha de novo no apartamento. E nós voltamos. E a primeira coisa que eu estranhei foi a porta. A porta já não parecia ser a mesma porta. Já tinha alguma coisa diferente. Eu falei, ué, é essa porta aqui mesmo? A gente desceu no andar certo. E quando nós entramos no apartamento, que eu olhei a sala, eu falei, ué, foi aqui que eu estive ontem? Quando nós chegamos no banheiro, não tinha piso, era cimento. E a cozinha estava muito estragada. E estava tudo mofado, tudo velho. Falei, meu Deus, como eu não percebi isso ontem?
com todos os documentos, com tudo pronto, e agora? Agora a gente volta lá na imobiliária, devolve a chave e dispensa o apartamento, porque é impossível morar nesse lugar, do jeito que ele está. E isso às vezes acontece com a gente. Que diferença que a luz faz na nossa vida. Que diferença que a luz da presença faz nas nossas decisões. O problema é que a gente acostuma a viver à meia luz. Tá bom. Se eu for à igreja uma vez por semana, todo domingo, já tá bom. Deus me conhece. Eu sou muito ocupada, minha vida é muito corrida. E aí a gente tem uma igreja tão sobrecarregada. As pessoas têm se queixado tanto, as pessoas têm ficado até doentes. Doentes mesmo, corpo adoecido. Porque a igreja vai crescendo, mas aqueles que trabalham na igreja são sempre os mesmos. Ou vão sendo reduzidos. Porque os que querem trabalhar, os que têm tempo para trabalhar são poucos. Porque as pessoas servem ao Senhor não com a prioridade do seu tempo, com a primícia do seu tempo. As pessoas servem a Deus com o tempo que resta, com o tempo que sobra. Não viva com pouca luz. Valores vão se perdendo. As nossas portas e janelas ficam expostas, destrancadas. E quando porta e janela fica aberta, a poeira entra. Você já teve experiência de acabar de tirar o pó daquele seu móvel e quando você volta, o pó já está no móvel de novo? Aí quem limpa a casa geralmente tranca a porta da sala, fecha a janela, né? Para manter a casa limpa, pelo menos por um tempinho. E quando a gente está muito cansado, que a gente chegava de viagem, e lá em casa eu que fazia as coisas e faço até hoje, quando eu ia sentar no sofá para descansar, o sol batia no REC. Se eu visse aquela camadinha de poeira, eu não conseguia relaxar e ver televisão. Eu tinha que pegar a flanelinha para limpar. Mas quando eu estava muito cansada, sabe o que eu fazia? Eu fechava a janela. Porque se a luz não entra, não bate, ela não denuncia a poeira que está ali. Você precisa manter a luz da sua casa bem acesa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aí o Senhor Jesus vai dizer que essa mulher, mesmo aumentando, acendendo a candeia, aumentando a incidência de luz na sua casa, mesmo assim, essa moeda, esse valor perdido não é encontrado. E é interessante que essa parábola parece um pouco desigual. Por que que essa mulher fez tanto esforço por causa de uma dracma? Uma moedinha. Gente, a nossa moeda de maior valor é a moeda de R$1, não é? Será que você faria todo o esforço que essa mulher, que é da história de Jesus fez? Você faria um esforço enorme para procurar R$1 que se perdeu na sua casa? Não. Mas nós não estamos falando de valores financeiros. O texto vai dizer que ela só tinha 10 moedas e perdeu uma, ou seja, ela perdeu 10% de tudo que ela tinha. Isso é muita coisa. Mas o Jesus vai dizer que mesmo acendendo a luz, aquela moeda continuou perdida. E por isso que muitas pessoas param no meio do caminho. Elas vêm para a conferência, elas vêm para o culto, elas começam uma campanha, elas participam da consagração, elas acendem a luz, esperando que o que se perdeu retorne ou seja encontrado. Mas às vezes, a gente acende a luz e a moeda continua perdida. Deus quer que nós possamos dar passos mais além. E aquela mulher, quando acende a luz, percebe as poeirinhas que ela não percebia antes. Porque sabe o que ela faz em seguida? Ela pega a vassoura e começa a varrer a casa. Você já teve a experiência de se posicionar diante do Senhor e parece que a luta aumenta? Senhor, mas eu comecei a campanha e parece que as coisas pioraram. Então alguém se converte e fala, eu vou desistir, porque eu me converti e as coisas se tornaram mais difíceis. É porque quando a luz chega,
ela revela tudo que estava oculto, que estava escondido, para que aquilo seja arrancado da nossa casa, da nossa vida. E aquela mulher começa a arrancar, começa a tirar. Aquela mulher começa a varrer e varrer, na esperança que varrendo, ela vai encontrar o que se perdeu. Mas o Senhor Jesus vai dizer que mesmo varrendo, ela ainda não encontra a moeda. Que moedinha terrível. Tem alguns valores, tem algumas moedas que parece que tem pezinho, né? Quando ela cai do nosso bolso, da nossa bolsa, parece que ela corre para o cantinho mais difícil de ser encontrada. Ela vai para trás do sofá, ela vai para baixo da mesa, ela vai lá para aquela quinazinha. E é tão interessante quando a gente fala de moeda, que parece um valor pequenininho, ínfimo, né? Mas para aquela mulher tinha tanto valor, e a nossa vida também é assim. Às vezes os valores vão escapando entre os nossos dedos e a gente não se dá conta. Mas o dia mau chega. E quando o dia mau chega, a gente fica desesperado. Cadê aquilo que eu tinha? Eu perdi. Cadê aquele valor que eu tinha? Eu perdi. Cadê aquele equilíbrio? Cadê aquela coerência? Cadê aquela paz? Cadê a presença que me acalmava? Eu perdi. Escapuliu entre os meus dedos. É tão interessante que essa mulher continua procurando a moeda, ela acendeu a luz, ela varreu a casa e a moeda ainda não foi encontrada. E aí o Senhor Jesus vai dizer que ela precisa usar um outro artifício, que é a perseverança, que é a diligência. E aí o Senhor Jesus vai dizer que com diligência ela consegue encontrar a moeda que havia se perdido. Uma moeda. Quantas vezes o dia mau chega na nossa vida, e se tratando de moeda literalmente. A gente tem muitas moedas espalhadas na nossa casa, né? Tem um pouquinho na sala, tem umas no cofrinho, às vezes fica uma lá na janela do banheiro, quando você vai trocar a sua roupa, cai, você bota ali em cima da pia. Mas você já percebeu? Às vezes você quer completar um valor para comprar alguma coisa, alguém fala, tem uma moeda de 50 centavos lá, eu vi uma em cima da mesa. Olha, tem R$1 lá na prateleira. Porque o dia mau chega. Tem momentos na nossa vida que as moedas ficam ali se acumulando, ó. Mas tem dias que você precisa chamar até o seu filho que guarda aquele cofrinho e falar com ele, olha só, a gente vai abrir esse cofrinho, mas mamãe e papai prometem que a gente vai repor esse cofrinho. São momentos, são fases da nossa vida. E nos momentos difíceis os valores fazem muita diferença, por menor que eles pareçam. Toda doença que não é tratada pode evoluir para piora. Sabe, quem aqui já teve gripe? Todo mundo. Várias vezes. Gripe é uma enfermidade muito simples de ser tratada, não é? A gente vai ali e compra o Benegripe. Se é gripe, Benegripe. Faz um pouquinho de repouso, bebe bastante líquido. Mas sabe, gente, todo ano, 500 mil de pessoas morrem por complicações que foram decorrentes de uma gripe. 500 mil de pessoas, crianças, idosos, mulheres gestantes. Porque aquela gripe simples pode evoluir para uma ite, otite, amidalite, sinusite, bronquite, bronquiolite, pneumonia, infecção generalizada, septicemia e óbito. Eu conheço pessoas, nós já perdemos pessoas que morreram porque a gripe evoluiu para uma pneumonia, a pessoa veio a óbito. Então, toda vez que você sentir que tem algo escapando entre os seus dedos, toda vez que você perceber que um valor está se perdendo, corre, acende a luz da sua casa, pega a vassoura, começa a sondar, começa a patrulhar, começa a buscar, porque tudo que você negligenciar vai evoluir para piora, e pode vir a óbito, morte de sonhos, morte de projetos, morte de casamentos, morte de relacionamentos. Aí o Senhor Jesus vai dizer que a perseverança
trouxe para aquela mulher o resultado que ela queria, que foi encontrar a moeda perdida. Senhor Jesus vai dizer que a diligência fez a diferença. Eu não sei você, mas você já teve experiência de precisar de um documento e você sabe onde ele fica? Está naquela pasta, dentro daquela estante. O título de eleitor está ali. Aí, um dia antes de você precisar levar o seu título aonde você tem que levar, você vai preparar as suas coisas. Quando você abre a pasta, cadê o documento? Aí começa aquela diligência pela casa. Foi você que tirou daqui, estava aqui, eu tenho certeza. Não, você tirou. É só lá em casa que acontece isso? Não, né? Eu faço isso direto. Estava aqui. A gente estava falando assim, eu tenho certeza que eu coloquei aqui. Não é? Aí cadê o documento? Aí você já estava pronto para dormir. No dia seguinte você tem que acordar cedinho. Mas você já não vai mais descansar. Agora você já está com taquicardia, estressado, ansioso, porque você precisa do documento, e o documento não estava onde você esperava, e começa e acorda o filho, e vamos todo mundo procurar, e nessa busca, nessa procura, você começa a abrir pastas, gavetas, caixas, você vai lá naquele quartinho de depósito, começa a desencaixotar tudo, e começa a procurar. Quando você percebe, você tem bolsas e bolsas e bolsas de papéis, de contas que já até se apagaram, só sobrou papel, não tem nem mais nada escrito. Você percebe nessa diligência que você estava acumulando tantas coisas desnecessárias, que você poderia ter aberto espaço para outras coisas novas entrarem, que você estava acumulando caos sem nenhum propósito, e nessa diligência você acaba fazendo uma grande faxina e se livrando do que já não tinha mais nenhum valor para você. Aí você volta lá naquela primeira pasta onde o documento estava. Aí quando você abre a pasta, o documento está lá. Ele estava lá o tempo todo. Parece que às vezes Deus blinda os nossos olhos, né? E Ele faz a gente ficar procurando aqui, catucando ali, nessa área da nossa vida, naquela área da nossa vida, para que uma faxina aconteça na nossa casa. Para que a gente não fique acumulando coisas desnecessárias. É assim que Deus faz com o nosso casamento. É assim que Deus faz no relacionamento com os nossos filhos, com os nossos pais. Às vezes a gente fala, Senhor, mas está demorando, eu já estou orando por isso há tanto tempo, já estou lutando há tanto tempo, já estou tentando há tanto tempo. E Deus fala, calma, tem uma faxina sendo feita. O que é desnecessário está sendo tirado para que o novo venha. E a diligência, a perseverança daquela mulher levou ela para o resultado que ela queria. Ela resgatou a moeda perdida. Nós estamos aqui para resgatar o que se perdeu na nossa vida também. Esse congresso existe com um propósito de cura. Jesus Cristo está aqui para nos aliviar. Mas muito mais do que um alívio temporário, nós queremos nos posicionar e vivermos um novo tempo, um tempo de descanso para as nossas almas, tempo de cura para a nossa casa. Mas você precisa mexer naquelas caixas que estão guardadas. Você precisa deixar Deus tocar onde precisa ser tocado. Você precisa se dispor, porque para varrer haja disposição. Eu não consigo entender quando alguém fala para mim, eu adoro varrer. Eu não gosto de varrer, mas é preciso varrer. Nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que é preciso. O que é preciso. É muito bom quando a gente participa de congressos e de seminários, de conferências, que a gente vê uma movimentação tão grande de Deus no exterior. E as pessoas falam em línguas, e as pessoas manifestam os dons do Espírito. Isso é muito bom. Eu sou pentecostal, mas é tão melhor quando a mudança acontece no nosso interior. E Jesus está aqui para promover uma grande mudança no nosso interior. Muitas pessoas falam para mim, eu vou mudar agora. Já estou casada há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Algumas mulheres falam assim para mim, eu vou sentar com meu marido agora e vou dizer para ele que eu não gosto disso.
mas eu não gosto há 20 anos e nunca falei. Eu falei, ou você fala agora ou você fica mais 20 anos sem gostar. Faça o que for preciso. Não tenha medo de aumentar a quantidade de luz na sua casa. Mas se prepare, porque quando a luz vem, ela denuncia o que antes estava oculto e escondido, o que precisa ser aperfeiçoado, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser tratado. Não deixe a sua casa exposta, vazia, senão ela vai ser invadida. E o invasor traz 7 piores com ele. E o estado da casa se torna ainda pior. Tudo que você precisa, você tem. Você tem o Senhor Jesus. Você tem a presença. Quantas pessoas querem mudar e não sabem como fazer, mas nós temos a presença. Nós temos o Senhor Jesus. Não tenha medo do novo, não tenha medo da mudança. Não tenha medo do conserto, não tenha medo do aperfeiçoamento do Senhor na sua vida. Não abra mão dos valores que parece que se perderam, porque se você se dispuser, você vai reencontrá-los outra vez. Você pode resgatá-los outra vez.